Olá, boa noite para você que nos acompanha pela TV Assembleia, canal 57.3 e pelas redes sociais do Poder Legislativo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Wagner Costa e hoje estou aqui para falar sobre o Novembro Azul, tema relevante e necessário para todos nós, pois precisamos acabar com o tabu existente em torno do assunto. Lembrando que a live de hoje faz parte da programação do Novembro Azul da Assembleia Legislativa do Estado, mês dedicado à conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce na cura do câncer de próstata. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que Roraima registrou um aumento de 60% nos casos dos homens diagnosticados com câncer de próstata desde 2020. Este ano já foram 30 novos registros. Lembrando que você pode participar pelas nossas redes sociais. A live é transmitida pelo Facebook e pelo YouTube da Assembleia Legislativa de Roraima. É só digitar @AssembleiaRR que você encontra nossas páginas e pode deixar seu comentário ou sua pergunta sobre o assunto para respondermos aqui ao vivo. Para me ajudar nessa missão, aqui comigo no estúdio, o nosso convidado especial, Dr. Mário Maciel, urologista e especialista na área da saúde do homem. Boa noite e sejam bem-vindos. Boa noite, Mário. É sempre um prazer conversar com você e hoje, como eu já falei aqui nos bastidores, é um dia especial, porque faz tempo que nós não conversamos e conversar sobre um tema extremamente relevante. Então, seja bem-vindo. Comece dando seu boa noite para o nosso público e depois nós vamos conversar aqui à vontade. Tá bom. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos os telespectadores da TV Assembleia. É um prazer estar aqui, receber esse honroso convite, estar aqui levando novos conhecimentos, novas roupagens, digamos assim, com um tema tão bacana, tão relevante, que é a saúde masculina, ao qual eu estou debruçado há muitos anos estudando essa temática e gosto muito. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje podendo contribuir um pouquinho com os nossos conhecimentos. Então, Mário, eu vou conversar fazendo uma pergunta que eu penso que ela é complexa. Como é que a população vê o Novembro Azul e como deveria ver? O que não é dito quando se fala de Novembro Azul? Essa é uma pergunta muito interessante. Aí nós podemos nos remeter aos primórdios do que é o Novembro Azul. O Novembro Azul começou em Melbourne, na Austrália, há uns 15 anos atrás. E depois tomou um corpo com mais de 70 países ao longo do mundo. Mas a base inicial do Novembro Azul foi basicamente por 4 patologias, 4 enfermidades que acomete os homens. O câncer de próstata, o câncer de testículo, a depressão e o suicídio. Então, uns amigos que estavam num pub em Melbourne, eles resolveram então chamar a atenção da população para essas temáticas e resolveram deixar o bigode ou a barba estilizados para aí a pessoa perguntar: o que está acontecendo? O que é isso? E um grupo de amigos resolveu fazer isso e as coisas foram tomando o corpo que hoje nós temos esse Movember, que é o mo de mustache, que vem de bigode, e o novembro, que é o November em inglês, e colocou o Movember, que é o mustache e o novembro. E isso chegou então no nosso país, capitaneado, digamos assim, abraçando essa causa, a Sociedade Brasileira de Urologia e a organização não governamental chamada Instituto Lado a Lado, e que tomou um corpo muito bacana para aí mostrar essa boa causa com relação ao homem. Mas o que nós vemos então, respondendo a sua pergunta de uma forma bem objetiva, é que digamos assim, o único ponto que se toca e que se dá ênfase, não que não seja importante, é só falando de próstata. Próstata é importante, é o segundo tumor mais comum que acomete os homens, mas não necessariamente ele faz vítimas fatais. Nós temos outras problemáticas, por exemplo, depressão, suicídio, acidentes cardiovasculares, homicídios, depressão, problemas outros que causam muito mais mazelas na saúde masculina do que o câncer de próstata propriamente dito. É importante? Mas não é exclusivo. Então nós deveríamos tirar um pouco esse peso de só direcionar para a próstata em si, porque parece que o brasileiro, por gostar muito de se divertir e de brincar com tudo,
faz-se aquela ideia do Novembro Azul, só o exame de próstata e sempre focado no toque, como se isso fosse mexer com masculinidade. O ideal seria conversarmos sobre a saúde de uma forma geral, então. Eu acho que o que acontece é nós estamos num analfabetismo vital. Então, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que nós, homens, começarmos a ter uma visão mais ampla, que nós não somos restritos a uma genitália, nós passamos aí a entender o nosso corpo de forma muito mais divina e sacralizada. Então, o que ocorre é uma dessacralização, ao meu entendimento, do nosso corpo, do nosso vaso carnal, desse transporte, desse veículo que nós temos enquanto somos condutores aqui nessa vida terrena. Então, o que acontece? Com essa visão genitalizada, falando de próstata, que nós já vivemos num país machista, um país latino-americano, onde nós temos essa cultura muito enraizada e forte, que não é fácil desmistificar e descortinar isso, deveria ser feita uma abordagem distinta. Começar de topo para baixo. O que eu quero dizer com o topo? Falando que realmente o homem sofre das suas mazelas psicoemocionais, eles têm problemas cardiovasculares, ele tem problemas da alimentação equivocada, ele tem problemas de sentimentos não mal resolvidos, ele tem traumas, que tudo isso impacta sobremaneira na sua saúde. E depois sim falarmos da próstata, da importância do câncer, da importância do seu check-up, da importância de dar atenção especial a essa glândula. Porque aí nós mostramos uma outra realidade que o homem vive para depois falarmos da parte genitália. Eu acho que a abordagem deveria ser distinta, não desmerecendo a campanha do Novembro Azul, não desmerecendo o que já é feito pelas mídias, não desmerecendo o que hoje nós estamos tentando sensibilizar os homens para resgatá-los, que é importante ao seu check-up, mas a abordagem está equivocada ao meu modesto ver. Ou seja, pelo que você está dizendo, o que nos falta é abrir essa visão. Isso que você está dizendo casa perfeitamente com o que eu vejo no consultório como psicólogo. Só quem busca ajuda é mulher. Ou seja, os homens, para cuidarem da sua saúde mental, ele só vai se a mulher marcar. Então eu preciso dizer, que quando alguém liga para marcar, eu digo assim, olha, peça para ele ligar, porque é importante essa iniciativa. Então isso acontece também nesse lado de falta um cuidado de uma visão geral. Você como médico, que é clínico também, tu percebes isso no dia a dia? O homem não busca ajuda? Isso é fato, isso é uma realidade que você está acabando de dizer, não só no consultório da psicologia, mas dentro dos nossos consultórios, essa é a realidade nua e crua. Os homens hoje, quem toma a iniciativa do cuidar deles é as mulheres. Por isso que eu acho, Wagner, que a abordagem do Novembro Azul deve ser feita para as mulheres. Entendi. Por que para as mulheres? Porque elas já têm a nível de consciência o cuidar de si. Desde o seu período de pediátrico, quando ela vai ao pediatra, depois o ginecologista, na sua início da menacme, depois a parte da gestacional, depois a menopausa, etc, etc, ela cuida mais de si historicamente do que o homem. E existe, portanto, um estudo canadense que mostra que as mulheres que marcam as consultas para os seus companheiros, seus parceiros, e elas fazem em média, Wagner, de 5 perguntas na consulta médica. O homem faz uma, no máximo 2 perguntas, porque a mulher entende as dores, ela entende o que ela é a codificadora dos sintomas e sinais que o seu parceiro vive, e ela tem um entendimento melhor e consegue transpor aquilo para o profissional de saúde. Então eu acho que falar do Novembro Azul, quando eu tenho oportunidade, e hoje me faculta isso aqui no seu programa, está falando isso na TV Assembleia, é de uma relevância incrível, coisa que eu nunca tive oportunidade de falar em quaisquer mídias, seja ela televisiva e etc. Por quê? Porque o foco é preponderantemente na genitalização. É no toque, que idade que tem que ser e tudo mais.
É importante, mas tem outras coisas mais amplas. E quando eu profiro as minhas preleções, as minhas palestras, eu sempre solicito para que na audiência esteja a presença das mulheres. Porque, repito, elas são as grandes agentes modificadores e que vão mudar esse cenário que nós nos deparamos hoje com a realidade, infelizmente, negativa da saúde masculina brasileira. Ou seja, você que está nos ouvindo, homem ou mulher, divulgue esse material vai ficar gravado aí nas redes sociais da Assembleia, @AssembleiaRR, tanto no YouTube quanto no Facebook. Divulgue para os seus amigos e reflita bastante sobre isso, porque essa é uma realidade que nós precisamos mudar. Mário, como é que você entende que poderia ser feito um trabalho de conscientização constante, que não fosse só no mês de novembro? O que nós poderíamos fazer? As mídias, o pessoal que trabalha com as mídias digitais, como é que se poderia fazer um trabalho que gerasse uma conscientização mais homogênea durante todo o ano? Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, Wagner, que é exatamente, o homem não se restringe ao 11º mês gregoriano. Nós somos homens desde quando nós nascemos, e temos que cuidar da saúde diuturnamente, em quaisquer anos, em quaisquer momentos dos meses, de cores que nós temos no nosso calendário. Mas qual que seria então o meu modesto ver, a abordagem? Seria nós mostrarmos inicialmente como que é o cenário da saúde masculina hoje no nosso país, com dados. E aí o homem começaria a ter a sua sensibilização do que é a saúde. Porque a partir daí, da sua sensibilização, ele vai começar a ter o entendimento de que a saúde, de alguma forma, é importante para ele. Porque isso vai tocar, de alguma forma, nele, que ele precisa manifestar o amor próprio. A gente chama de o amor filautia, o amor de ser amigo de si mesmo, o amor de começar a valorizar-se para você depois expor isso à sua família. A partir do homem que ele começa a sensibilizar-se, ele vai tornar consciente, após isso, de que ele precisa ter mudanças comportamentais. E essas mudanças comportamentais pode ser aí sim um agente transformador para ele e para a comunidade que ele está inserida. Então eu acho que isso tem que ser feito continuadamente, não exclusivamente no Novembro Azul e nem, portanto, falando só de próstata. A impressão que eu tenho no dia a dia é que, por uma questão social, os homens eles estão sempre focados na questão de ser o provedor, de ser o macho, de ser o alfa, de ter um domínio. E ele esquece completamente isso que você acabou de falar, que ele precisa gostar dele, ele precisa cuidar dele e saúde mental fica de lado. Hoje nós percebemos a quantidade de pessoas com problemas com álcool, com outras drogas, que fala-se pouco porque é aceito socialmente. Isso precisaria ter um trabalho mais focado? Você pensa que poderia ser feito um trabalho mais focado? Eu acho que é exatamente isso que você acabou de falar, Wagner, que é o ponto-chave que eu acho que as mulheres entrariam no circuito com relação a essas mudanças. Porque as mulheres, elas já foram sensibilizadas, elas já são sensíveis à causa e elas estão próximas dos seus parceiros, do seu pai, do seu cônjuge, dos seus filhos, da pessoa que ela tem ascensão ou tem uma liberdade direta de interagir com relação à saúde masculina. E a partir daí, o jeito carinhoso e didático e, digamos assim, pedagógico que ela tem de conversar com esse homem, é aí sim que ela vai fazer as grandes transformações cotidianamente. Não vai esperar só o mês de novembro para aí sim tomar medidas. O homem vai estar se cuidando sempre, que é o que você falou. Hoje a gente tem a drogadição, nós temos aí os acidentes automobilísticos, os acidentes com trauma crânioencefálico, os acidentes de trabalho, tudo com predomínio masculino. E por que isso? Porque o homem se sente um Superman. Ele é a síndrome do super-homem. Ele acha que ele é infalível, imbatível. Mas quando, de certa forma, as angústias e os dissabores da sua saúde começam a chegar próximo a ele, ele vê que ele é também ele é um ser frágil. E aí, às vezes, é tarde demais. Nesse cuidado, especificamente com relação ao câncer, não só ao câncer de próstata, como é que o homem se
ele se insere nisso? Você percebe assim, quando os homens te procuram, eles te procuram para o exame de próstata. Como é que você faz para abordar com eles a saúde como um todo? Porque isso é um outro desafio que, pelo que você está dizendo, você que está nos ouvindo aí pode perceber isso, é um desafio para o médico ter que dizer para o homem, você tem que cuidar, tem que ir a um psicólogo, tem que cuidar do coração, tem que diminuir, emagrecer, outras coisas relacionadas. Como é que é esse desafio de dizer para os homens machos que já chegam no seu consultório, eu imagino, armados, no sentido da defensiva, para que ele cuide da saúde de forma integral? Wagner, essa sua pergunta me remete a um comentário pessoal da minha trajetória enquanto o cuidar do gênero masculino. Diante dessa visão, e que é a realidade nua e crua dos homens do nosso país, eu comecei a pensar como que eu poderia fazer isso de uma maneira não agressiva, entre aspas, porque ele já vem armado, ele já vem na defensiva, e ele está esperando uma atitude, uma ação com relação àquilo que ele já tem pré-estabelecido na sua consulta. Então, eu desenvolvi um programa pessoal, autoral, que eu chamo de programa SIM. Diga sim à sua saúde. O SIM de saúde, S, e de integral, M masculino. Saúde integral masculina. Aonde eu começo desarmar, desarticular tudo isso. A próstata fica por último plano. Eu começo a abordar exatamente como é que está a sua vida em casa, a sua vida no trabalho, como é que está a sua parte psicoemocional, como é que está a sua ingestão de água, como é que está o seu sono, como é que está o seu relacionamento. Eu resgato problemas da esfera, problemas não, como se ele assemelha ao pai ou à sua mãe, porque aí eu vejo estruturas de comportamento que ele está trazendo de forma inconsciente para o mundo atual dele. E por último eu vejo agravos hormonais e depois eu falo de próstata. Porque ele fala, nossa, mas ninguém nunca abordou isso. Mas esse programa que eu desenvolvi é exatamente para transitar em áreas que eu vou aí desmistificando esses conceitos que ele já vem pregressamente e depois eu falo de próstata. Então é mais ou menos isso. Eu entendi. Ou seja, é preciso quebrar o gelo, fazer toda uma preparação. Isso significa, então, que sua consulta é longa para você poder conversar sobre isso. Você que está nos assistindo, lembre-se que você pode mandar sua pergunta aqui para o Dr. Mário responder através das nossas redes sociais, @AssembleiaRR, Facebook e YouTube. Mário, nós vamos colocar aqui um depoimento que nós gravamos ontem com o pastor Jonas, e depois desse depoimento eu queria que você comentasse algumas coisas, e aí eu vou fazer outras perguntas e as pessoas de casa também vão poder ver, ouvir de alguém que experienciou o câncer de próstata, que é um tema que sempre chama atenção, para nós conversarmos um pouco mais. Vamos assistir então o depoimento? Toda má notícia, ela causa um impacto muito grande, né? Mas nós não podemos nos aterrorizar com as más notícias. Então, quando eu recebi o laudo, né, o diagnóstico, né, sobre carcinoma, né, sobre o câncer, isso nos leva ao abatimento. Nos leva ao abatimento, com certeza, né? Nos leva às lágrimas, porque nós somos humanos, mas não nos leva ao desespero. Nós temos a esperança, né? Adoecer, nós vamos adoecer. Morrer, nós vamos morrer. Ninguém quer adoecer, ninguém quer morrer. Essa é a grande verdade. Então, quando você recebe uma notícia dessa, o impacto é grande. Você se abate, né? Vem a tristeza, você pensa na esposa, nos filhos, nos amigos, os parentes, nas pessoas, porque é quase que uma sentença de morte, né? Você já começa a pensar no seu funeral. Mas nós não podemos, diante dessas notícias, entrar em desespero. É o sofrer antecipado, né? De repente você já está sofrendo antecipado, se entregando, né? E tudo. Então, vem o abatimento, com certeza, mas nada de desespero.
Olha, em primeiro lugar, eu falo para você com muita segurança, a Bíblia, a palavra de Deus. O profeta Jeremias, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, nós temos que nos voltar para aquilo que Deus fala, né, na sua palavra. Então, isso nos enche o coração de esperança, de vida e de desejo de lutar. E há uma passagem na Bíblia, quando o Senhor Jesus disse: os doentes precisam de médicos. Então, se você está doente, o caminho natural é procurar um médico, um bom médico, né? Então, você se informa e vamos fazer a nossa parte, a nossa comunhão vertical com Deus, né? Manter esse contato com Deus por meio da palavra, da oração, e aí procurarmos os médicos a quem Deus deu a capacidade, a sabedoria, esses homens e mulheres que estudam tanto, né, para poder tratar da saúde do ser humano. Na verdade, foi um choque muito grande, né? Porque quando eu recebi a notícia, né, que eu estava com câncer de próstata, foi num período em que a nossa igreja estava fazendo um retiro por ocasião do carnaval que fazemos todos os anos. Então, em primeiro lugar, eu comuniquei aos presbíteros da igreja, né, me reuni com eles, e depois fui falando para os diáconos da igreja, e em um domingo, num culto, né, numa celebração solene, então eu resolvi expor para a igreja, né, tudo o que estava acontecendo, já com o diagnóstico, e eu já estava até com passagem marcada para viajar, com consulta marcada, e podem te abraçar. Disse: olha, estamos com você, estamos aí, vai firme, Deus abençoe. Isso é fantástico. Nós tivemos que sair do estado, né? Fomos aconselhados por um médico amigo nosso a irmos para Campinas, e lá tivemos a grata felicidade de sermos cuidados por um bom médico lá em Campinas. Vocês podem até pesquisar no Instagram dele aí, doutor, deixa eu me ver agora, esqueci, Sandro Mendonça Farias. E o doutor Sandro é um profissional muitíssimo competente. Então nós fomos até Campinas, né, eu e minha esposa, ficamos na casa, no apartamento de um irmão que eu tenho lá. Então vamos com o médico, todos os exames, né, e fazer exames pré-cirúrgicos e tudo. Então, nós fomos muito bem assistidos, né? Tivemos, como eu falei, a felicidade de cair na mão de um bom médico, de um profissional muito competente, muito experiente, recomendado por outros médicos. Então, o tratamento foi excelente. Fiz a cirurgia, né? Fiz a cirurgia. Não precisei, naquela época, fazer nem quimioterapia, nem radioterapia, nem hormonioterapia, nem outro tratamento alternativo. Somente a cirurgia. Depois de 10 anos, Wagner, eu tive uma recidiva, né? Então, teve uma recidiva localizada. Então, fiz exames, constatou essa recidiva, e aqui o meu médico que me acompanha, o Dr. Mário Maciel, profissional muito competente, e observou e disse: olha, vai ter que fazer um tratamento depois de 10 anos, à base de radioterapia. Então, novamente, eu encaminho para Campinas pela base familiar e o referencial que a gente tem de Campinas, São Paulo, né, por esse grande centro, e fiz 35 sessões de radioterapia, e a vida ela continua. Graças a Deus, não tenho incontinência urinária, então caminho normalmente. Então, existem limitações? Sim, né? Mas você tem que aprender a conviver dentro das suas limitações. O ser humano, ele não gosta de limites, na verdade, ele não gosta de limites, mas a gente tem que aprender a viver com certas limitações. Mas a minha vida prossegue normalmente. Graças a Deus, não deixei de pregar, é o que eu mais gosto de fazer na vida, né, de ensinar, de estar no meio da igreja, do rebanho, de visitar. Então, não me isolei. Aí fui para Campinas. Quando cheguei lá,
estourou a pandemia. Eu estava no olho do furacão. E aquela preocupação toda, mas não interrompeu o tratamento, fiz o tratamento e voltei. Quando cheguei aqui, eu peguei a Covid. Mas sem nenhum sintoma, né? Totalmente assintomático, totalmente, né? Aí tudo, e a vida prossegue, né? Homens que tenham coragem, né? Enfrentem isso com resignação, nada de vergonha, porque geralmente quem leva os homens, né, casados, né, para os médicos são as mulheres. Elas às vezes arrastam, né, vão levando no laço essas criaturas, né, para o médico. Então, se cuidem, é saúde, né? Então, cuidar da saúde é um ato de sabedoria. Então, todos os anos, né, procurar o médico, o urologista, fazer o PSA, se for preciso fazer toque, faz quantos sejam necessários. Isso não tira a masculinidade de ninguém, né? Chegue lá, faça, se torne, eu diria, íntimo do seu médico. É importante você desenvolver essa amizade com o seu médico. Procure mesmo que a vergonha, o medo. A gente brinca muito, né? O brasileiro brinca muito com essas coisas. Na verdade, né? Nesse Novembro Azul, as pessoas colocam alguns vídeos engraçados, aquela coisa toda. Mas homens, não deixem se intimidar, não tenham vergonha, procurem, cuidem da saúde. Você ouviu aí o depoimento do pastor Jonas. Pastor, muito obrigado pelo seu depoimento, porque isso é um outro desafio, né, Mário? Nós encontrarmos pessoas que deem depoimento e que ajudem outras pessoas a se cuidarem. O pastor falou várias coisas ali, uma das que me chamou muita atenção foi o suporte familiar e espiritual que ele teve. Eu queria te perguntar assim, especificamente com relação a diagnóstico precoce, não só do câncer de próstata, mas de outras doenças relacionadas à saúde do homem. Qual é a importância disso para que o telespectador entenda direitinho a necessidade de se antecipar? Pai, antes de responder, queria mandar um abraço para o pastor Jonas, uma pessoa que é referência, uma pessoa de uma cultura ímpar, um homem digno de um sacerdote, né, que com a sua humildade, com o seu carisma, consegue arrebatar e chegar a informações para todos de uma maneira muito clara, e é um homem que está aí dando o nosso testemunho aqui com relação ao Novembro Azul, e eu deixo meu abraço, meu querido abraço ao pastor Jonas. Bom, toda enfermidade, quando ela é diagnosticada precocemente, quaisquer que seja ela, ainda mais de câncer, ela tem várias vantagens. Primeiro, que se eu chegar precocemente, eu vou ter mais chance de sucesso numa abordagem, menor intervenção em termos de agressividade para os tecidos ou para aquele corpo, menor custo, menor tempo dispendido em diagnósticos, em terapêutica e tudo mais, retorno às atividades laborais precoces, retorno ao seio familiar. Tudo isso impacta o que a gente fala dos ambientes sistêmicos desse homem. Nós aqui não estamos falando apenas no ambiente físico. Nós temos que pensar que nós somos, como aqui nós falamos da parte espiritual, que o pastor Jonas é um sacerdote, nós temos aqui, nós somos físico, mental, emocional, energético e espiritual. Quando nós temos esse alinhamento, nós nos potencializamos. Agora, se nós estamos destoados com isso, nós não performamos em outras áreas. Aqui na área, enquanto filho, enquanto profissional, qualquer área que nós estejamos, nós não performamos com a nossa esposa, com as nossas parceiras. E aí seja aqui o diagnóstico, seja para homem ou para mulher, né? Não performamos do ponto de vista financeiro, não performamos do ponto de vista social, não performamos do ponto de vista intelectual. Por quê? Porque eu estou fragilizado. Então, quando a pessoa tem essa busca de que a saúde é muito além do físico, esse entendimento macro que a gente começou a falar, e que o físico é a última reverberação de uma doença, ele começa a valorizar outros pilares.
E como nós tivemos aqui o depoimento de um sacerdote de Deus, nós temos o quê? O entendimento de que esse conforto e essa sapiência e essa sabedoria de conduzir, andar nesses trilhos de um tratamento oncológico, ele é mais confortável, de melhor entendimento e de melhores resultados quando há esse alinhamento. Porque hoje, você é um grande conhecedor da parte psicoemocional, você sabe que hoje o que interfere sobremaneira num tratamento ou nas doenças são as toxinas, os traumas e os pensamentos. Os pensamentos que nós temos, quando ele demora mais do que 45 segundos no corpo, ele se adensifica e forma um sentimento. Esse sentimento, ele carreia para todas as nossas células, Wagner. E isso impacta na questão imunológica. Então, mostrando se a gente procura precocemente, a gente tem resultados salutares no futuro. Uma coisa que o pastor chamou a atenção, ele como pastor focou nesse lado espiritual, quando ele cita Jeremias. Eu não conhecia essa citação, né? Eu quero lembrar de coisas que me tragam esperança. E eu conversava com ele dizendo que hoje a psicologia diz que nós precisamos cultivar otimismo e esperança. Quem cultiva otimismo e esperança obtém melhores resultados. Ou seja, qualquer tratamento, se a pessoa tiver confiança, otimismo e esperança, vai ajudar nessa recuperação. Wagner, isso aí é uma coisa que já não se discute hoje em dia dentro da ciência cartesiana nossa, convencional, hospitalocêntrica, inclusive essa medicina, que não vou falar da medicina holística, medicina oriental, que fala-se que é assim. Mas hoje nós temos a psiconeuroimunoendocrinologia. E essa psiconeuro está justamente afirmando para nós que esse poder da parte emocional do ser humano é de fundamental importância ao bom trabalho dele. E aí, pegando outro gancho, Provérbios 3,13 fala: como é feliz o homem que obtém a sabedoria, que tem a sabedoria, obtém o entendimento. Aí é outro patamar, porque a gente começa a fluir as coisas de uma forma muito mais harmônica, porque a gente está dissociado. Quando eu busco essa harmonia e o entendimento do que eu estou passando, e através dos meus pensamentos e da espiritualidade e das minhas emoções, eu conduzo o meu físico e o meu sofrimento de uma forma muito mais amena e mais abrandada do que aquele que não tem esse alinhamento. Ou seja, você que nos escuta, que está participando, lembre de deixar sua pergunta aí, que daqui a pouco o Mário vai responder perguntas aqui para nós. É extremamente importante nós pensarmos hoje numa saúde integral e pensarmos que isso que o Mário acabou de afirmar, que realmente a psicologia vem reafirmando isso, a neurociência, em parceria com a psicologia, vem o tempo todo nos ensinando que um pensamento intenso, prolongado ou repetitivo, ele muda o padrão de funcionamento físico do cérebro. Algo que o místico já sabia, que pensar é causar, que o pensamento interfere na saúde. Hoje, a medicina não tem mais dúvida disso, apesar de ainda ser um tema discutido. Então, a minha pergunta para ti, Mário, é assim: de que forma, que a gente já está se encaminhando aqui para responder perguntas, eu vou fazer ainda a minha, né? De que forma nós podemos nos sensibilizar dessa ideia de que é preciso cuidar do mental e pensar na vida enquanto saúde de forma integral? O que cada um pode fazer, eu diria assim, praticamente? O que as pessoas que nos ouvem podem começar a fazer hoje? Eu acho que, acima de tudo, buscar a alfabetização de novos conceitos com relação à sua saúde. Peraí, eu vou interromper. A alfabetização... de você buscar esse conhecimento além do que está sendo apregoado na mídia convencional. É a primeira coisa, porque você, homem que está vendo, nós estamos no Novembro Azul, nós aqui estamos batendo um bate-papo de quase 1 hora, e não se falou focadamente em doença, nós estamos falando em saúde. Então, quando nós repetidamente falamos em doença, nós vamos ficar doentes. Então, nós temos que jogar uma projeção distinta, nós temos que falar de saúde. E quando nós falamos de saúde, nós mudamos totalmente o nosso foco da atenção e para a intenção de coisas boas conosco.
E aí sim nós temos um novo entendimento. Se a gente quer combater um pensamento ou uma mazela perigosa, nós temos que ter mais conhecimento sobre isso. Então, a minha dica prática é nós mergulharmos despretensiosamente, inicialmente, em termos da saúde plena, não da saúde genital apenas. E a saúde começa com a parte espiritual, com a parte energética, com a parte emocional, com a parte racional e, por fim, a parte física. Mas se você quiser começar pela parte física, não há problema algum, é para o seu entendimento do seu corpo. E aí você está nessa quinta essência. E aí sim você vai ter um entendimento mais global, mais integralizado e com certeza, Wagner, você vai ter novas performances humanas na sua vida, em todas as esferas que você assim optar. É curioso isso que você está chamando a atenção, porque isso me remete ao conceito, né? Saúde como um completo bem-estar físico, social e mental. No mental a gente inclui o espiritual, energético, mas esse é um conceito que foi criado lá quando se criou a Organização Mundial de Saúde. E ainda hoje nós enxergamos saúde só como doença. Mudar essa perspectiva tem sido um desafio, né? Você tem trabalhado, gostei dessa ideia do saúde integral masculina, né? Sim, diga sim à sua saúde. Diga sim à sua saúde, porque você que está nos acompanhando, é extremamente importante nós pensarmos na vida como um todo. E aí eu vou puxar aqui um outro gancho e daqui a pouco a gente já tem perguntas aí dos nossos internautas, né, para nós interagirmos. Um outro gancho que é essa ideia de como trabalhar a nossa mente para começar a mudar esse foco e pensar. O que é factível é nós termos um propósito de vida. Porque a partir do momento que eu começo a pensar o que eu quero lá adiante, eu começo a ter a sensibilização e depois chega a nível de consciência que eu tenho que mudar minhas atitudes. Eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Se eu cheguei aqui hoje, é por os conhecimentos que eu já adquiri ou pelo o que eu penso da minha vida. Se eu quero algo mais grandioso para mim, eu tenho que buscar fontes. E às vezes a fonte do tradicional, que é a medicina ortodoxa, cartesiana, a medicina da doença, não vai ser esse o momento de você procurar. Eu acho que hoje nós estamos falando de uma medicina integral, nós estamos falando de uma medicina que não é dita medicina alternativa, é uma medicina complementar. É integrativa. Integrativa, né? Esse é o nome. Esse é o nome, que vê o ser humano de forma globalizada, dos ambientes aonde esse homem transita. E aí, quando nós temos um propósito de vida, nós começamos a girar a nossa vida e a nossa cabeça e as nossas ações de forma distinta. Porque aí sim eu vou pensar nos meus valores, nos meus desejos, nos meus pensamentos, e aí eu vou ter ações diferenciadas, porque eu estou pensando diferente. Na vida. Você que está nos assistindo, lembre-se, nossas redes sociais, @AssembleiaRR, Facebook, YouTube, e nós vamos começar agora a responder algumas perguntas. Temos perguntas aqui dos nossos telespectadores. Então tem uma pergunta aqui: o tratamento do câncer de próstata inclui acompanhamento psicológico? É feito um direcionamento para que o psicólogo acompanhe? Wagner, essa é uma pergunta muito bonita e muito interessante. Depende do centro que essa pessoa está sendo conduzida. Por exemplo, de rotina, como eu atuo nessa medicina integrativa, nessa medicina globalizada, digamos assim, dessa visão global, eu sempre recomendo o tratamento multimodal. Porque nós sozinhos não somos capazes de entrar em searas a qual outros profissionais têm muito mais competência. Então nós temos que delegar isso. E aí nós somamos para nos potencializarmos. E isso, quem é a pessoa mais beneficiada? É o paciente. Então, e centros oncológicos, nós estamos falando do câncer de próstata, em que ele é estabelecido, há o tratamento psicoemocional, sim, de rotina para acompanhar esse homem.
Então já tem um protocolo onde é incluso, o o tratamento psicológico. psicoemocional. Então, você aí viu a resposta. O tratamento psicológico também ajuda, porque é aquilo, você vai estar com seus medos, como o pastor falou, né? Câncer hoje se vê como sentença de morte. E nós temos muitas possibilidades de tratamento. Vamos lá, outra pergunta, então. Tem mais perguntas aí dos nossos telespectadores. A cirurgia do câncer de próstata é feita pelo SUS? Sim, é uma cirurgia hoje, é da formação do urologista, dos grandes centros que são feitos a capacitação dos médicos urologistas a ter a competência e a destreza para realizar essas cirurgias. Sim, o SUS hoje oferece essa cirurgia de forma gratuita, evidentemente, e é só procurar o Serviço Público de Saúde que você será encaminhado para um médico cirurgião especialista para fazer a cirurgia, se assim for necessário e se assim for indicado também. Onde aqui em Roraima a pessoa pode buscar essa ajuda? A entrada hoje para os casos de rastreamento se dá no hospital, no Centro de Especialidades Coronel Mota. No Coronel Mota, aqui pertinho, né? Isso. O centro de entrada é ali. E ali, perdendo do diagnóstico firmado, é encaminhado para as demais que eu falo, porque ou vai para uma radioterapia, ou vai para um tratamento complementar, ou vai para um centro de oncologia público também, que é disponível aqui no estado, que faz com que esses pacientes que deu entrada, numa porta de entrada pelo Coronel Mota, ele seja direcionado, dependendo do seu caso, para outros colegas, se assim for necessário. E o pós-operatório, existe um acompanhamento também? Sim, comumente o médico que faz a intervenção cirúrgica, no caso sendo cirúrgico, ele que conduz o caso do paciente, que ele mesmo tem o conhecimento, operacionalizou, sabe o que está acontecendo, e ele dá o suporte e acompanha esse paciente. Certo. Se faz todo o tratamento aqui ou ainda existem algumas áreas que são encaminhadas para fora do estado? Boa pergunta. Quando o quadro é inicial, tem-se duas modalidades, Wagner. A primeira, ou é a cirurgia ou a radioterapia. Nós não temos radioterapia aqui no estado ainda. Então, quando o paciente, em comum acordo com o seu médico, opta por essa modalidade, faz-se então um encaminhamento para um centro que tem um convênio com o sistema público local, e aí sim esse homem é acolhido lá para realizar então a sua radioterapia. Certo. Temos mais perguntas? Então vamos lá, a próxima pergunta. Quando é indicada a cirurgia e quando é indicado o tratamento com rádio ou quimioterapia? Ou seja, tem umas distinções aí? Explica melhor para nós. Com relação ao câncer de próstata, quando nós estamos com câncer, nós falamos dentro da próstata, localizado ou localmente avançado, isso tem critérios para avaliar. Tomografia, estadiamento clínico, a gente tem a gente chama um nomograma, que a gente calcula pelo toque desse homem, pelo laudo da biópsia e pelo PSA. Sabe se está ou está avançado. A quimioterapia é usada de próstata. Aí alguém pode falar assim, mas fulano usa já. Comumente é a última linha do câncer de próstata. Então, basicamente faz-se a cirurgia, radioterapia e hormonioterapia. Essa ordem pode mudar, mas a quimioterapia quase que não é usada por câncer de próstata. São casos onde já esgotou todas as modalidades pregressas, aí resta a quimioterapia como algo assim paliativo quase. Você aumenta a sobrevida do paciente no máximo 3 meses quando você usa a quimioterapia. Então quase que não é utilizado. Ou seja, é importante o diagnóstico precoce. Isso aí é fundamental. Então, quem está nos ouvindo, homens e as mulheres que dão suporte aos homens, é fazer diagnóstico, é fazer o check-up, é fazer os exames, é ser acompanhado. Wagner, isso é muito importante. Hoje o câncer de próstata, ele tem mais de 90% de cura. Quando o paciente chega conosco hoje,
quase que 20% está com câncer alastrado. Então, mostrando que 80% dos homens estão vindo, estão tomando as suas medidas, estão sendo diagnosticados precocemente e estão vivendo mais. Isso é muito bom. Né? Agora, o grande problema é que se fala, por isso que, voltando o nosso bate-papo lá do comecinho da nossa live, é que apenas 2, 3% dos homens vão morrer exclusivamente da doença. Às vezes ele morre de outra coisa, não necessariamente da doença. Então, teoricamente, é um câncer, hoje, sabido pela ciência, que é um tumor sólido de crescimento mais lento no corpo humano. Então, por isso que o homem não pode deixar também as coisas acontecerem. Você pode detectar precocemente e tem grande chance de cura. Ou seja, o prognóstico é muito bom. Muito bom. Certo. Nós temos mais alguma pergunta? Então vamos lá, próxima pergunta. Boa noite, doutor Mário Maciel, Wagner. Por que ainda há tanto preconceito e medo da realização do toque retal? Essa é a pergunta mais frequente. A pergunta mais frequente. Olha que interessante, me rememorou aqui um trabalho que a Sociedade Brasileira de Urologia fez, Wagner, nos grandes estádios de futebol. Salvo engano, foi na Fonte Nova, em Salvador, fez no Mineirão, em Belo Horizonte, e no Maracanã, no Rio de Janeiro. Nos grandes clássicos. E abordavam os homens com idade para se fazer o check-up e qual que era o seu maior receio. 77% desse estudo feito pela Sociedade Brasileira de Urologia e pela Bayer, que foi uma parceria na ocasião, foi que era o medo do toque. Eles tinham medo, receio de fazer o toque. E aí perguntava-se, mas por que isso? Primeiro, medo da dor, constrangimento, e achava que isso feria a sua intimidade. Então aqui, o porquê disso? Isso é um estudo, mas aí a gente pode ir mais a fundo nisso aí. Eu acho que quando nós homens, ou qualquer ser humano, ele se distancia da sua essência, ele começa a não ter o domínio de si mesmo. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem o auto-amor, o autoconhecimento, esse amigo de si mesmo, você tem o domínio de si e você vai ter o domínio da matéria. Então não vai ser um dedo, não vai ser um aparelho, não vai ser nada que vai te ferir a intimidade e vai te deixar questionamentos com relação à sua virilidade. Então quando nós nos distanciamos disso, isso é o meu entendimento, um pouco até filosófico, mas cabe muito com relação ao que eu vejo e me deparo no dia a dia dos homens. Você que está nos ouvindo, é extremamente importante nós percebermos o quanto o conhecimento salva vidas. Em todas as áreas, em outras áreas, depressão, ansiedade, a busca ou a não busca pela ajuda tem a ver com os medos, com o tabu, aquela coisa, vão me chamar de doido, isso e aquilo. E o exame do toque retal, ele foi assim, como é que eu diria? Criou-se uma mística, um medo, né? E se faz uma relação com a sexualização e a sexualidade do homem. Eu vou falar aqui, já que estamos ao vivo, né? O Mário é meu médico, eu já fiz o exame várias vezes. Posso garantir para vocês que o exame é totalmente indolor, você nem percebe que foi feito o exame, não tem nenhum tipo de incômodo. Ou seja, é um exame simples. É um exame mais simples do que você abrir a garganta para verificar com aquela espátula. É um exame que não é invasivo no sentido de gerar incômodo. E então eu diria para você, vá se cuidar, cuide da sua vida, cuide da sua saúde. E nós vamos aqui fazer a nossa última pergunta, lembrando você que está nos assistindo, nos ouvindo aí, acompanhando pelas redes sociais, depois compartilhe essa live com seus amigos e discuta esse tema, porque é um tema que tem que vir para a roda. Vamos ler então a nossa última pergunta. Quais as principais sequelas? Muitos falam na perda do desejo sexual. Quais as sequelas do câncer de próstata? Quando nós falamos de sequela, nós temos que pensar que supostamente foi feita alguma coisa por esse homem.
ou uma cirurgia, ou um tratamento por hormônio, ou tratamento por radioterapia. Então, as sequelas são oriundos do tratamento propriamente dito. Então, se é uma cirurgia de próstata, de retirada total da glândula, seja ela por cirurgia por corte, ou cirurgia laparoscópica ou robótica, nós aí temos dois principais fatores. O primeiro delas é o risco do homem ficar perdendo urina involuntariamente, que aí nós chamamos de incontinência urinária. Os estudos, as grandes séries de estudos, mostram que isso está em menos de 11%, 10%, em mãos habilidosas, uns falam até 7%. A questão sexual é o segundo ponto. Então, sempre que nós vamos fazer uma cirurgia de extirpação total da glândula prostática, no intuito curativo de tratar esse homem, há uma chance sim de lesar o nervo responsável pela ereção peniana. E aí, isso é fato. Independentemente da técnica, que pode ser a técnica mais requintada por robótica ou laparoscópica, e a aberta, o risco é muito maior. A aberta que eu falo é o corte que a gente abre e coloca a mão. Isso é uma realidade e tem que alertar o homem, e eu alerto sempre o casal. Isso, nós falamos assim, olha, 50%. Mas, lógico, a gente sabe que dependendo do estadiamento desse tumor, você pode preservar esse nervo. Hoje as técnicas é tão apurada a modalidade, seja laparoscópica ou robótica, que você consegue preservar esse nervo visualizando esse feixe. E aí você pode deixar a potência do homem ok. E mesmo que isso venha a acontecer, hoje nós temos tratamentos posteriores, com medicações, com injeções, com prótese se necessário. Então o importante é o homem ficar livre de uma enfermidade. A parte sexual, sim, é importante, faz parte da qualidade de vida, mas isso fica secundário diante de um tumor. É a vida, né? É a vida, exatamente. Lembrando, Wagner, que o tumor de próstata, ele acomete o grande salto é a partir dos 60 anos de idade. A gente fala que com 62, 65 anos de idade, esse homem tem 60% de chance de ter câncer. Não é que ele vai ter 100%, é a chance de ter. E aí a outra questão do desejo sexual. Se você dá hormônio para o homem, você bloqueia, você depleta, você diminui a testosterona, que é o hormônio masculino, que é o hormônio relacionado com a libido, com o desejo, com o tesão, digamos assim. E aí o que acontece? Um determinado tempo você vai estar com esses hormônios baixos, consequentemente pode impactar sim a sua relação sexual, o seu desejo. Mas isso é transitório. Depois esse tratamento digamos assim, ele não é descontinuado, e aí você volta à sua libido normal, porque você tem a produção do seu hormônio. Estamos chegando ao final da nossa live, um tempo aqui de conversa muito produtiva. Eu mesmo depois vou ouvir de novo a live, porque nós estamos aqui cuidando de outras coisas, que tem muita informação importante. Mário, então assim, eu queria que você fizesse suas considerações finais e dissesse assim, o que as pessoas não te perguntam que deveriam perguntar sobre esse assunto, que você fale para o nosso telespectador? Boa pergunta. Talvez, o que as pessoas não me perguntam, Olha, e que deveriam perguntar. Se isso impacta, se o toque impacta na potência, o toque retal impactaria na potência, eu digo que não. Se o toque retal é doloroso, eu diria que não. Se demora muito, você mesmo aqui confidenciou que o exame demora 5 a 7 segundos. Se eu vou deixar de ser homem fazendo a cirurgia, ou se eu não ejacular mais, porque a próstata, quando você tira ela, você não ejacula mais, você deixa de ser homem, porque os homens imaginam isso. Eu não ejaculando mais, eu não vou ser mais homem. Isso não tem nada a ver, não tem sentido você, repito, demonstrar o seu pensamento de quem é você num ato ejaculatório. Isso não é uma verdade, então não procede. Então, mais ou menos isso que eu me recordo agora. Certo. Então, Mário, olha, muito obrigado por ter aceito esse desafio. Assim que eu convidei o Mário, ele só disse assim, eu só vou ver a agenda, confirmou a agenda, está aqui. Muito obrigado pela sua participação.
Diga aí quais são suas redes sociais para as pessoas lhe seguirem. Obrigado, Wagner. Nossa rede social no Instagram é @MárioJRUro. Nós temos um canal no YouTube também, onde nós temos vários vídeos com relação à performance humana, orientações sobre saúde masculina, o nosso programa de saúde integral masculina, que é o PhD Mário Maciel Júnior, que está no YouTube, e temos o nosso site, mariomaciel.com.br, que as pessoas podem nos seguir, podem enviar perguntas, que a gente está sempre ali disponível a respondê-los. Então, olha, você que nos acompanhou, assim, nosso muito obrigado. Essa programação da Assembleia segue o Novembro Azul com a sua importância, a importância de nós discutirmos a saúde do homem. E eu diria para você, mais uma vez, nosso muito obrigado. Mário, obrigado pela sua participação. Quem quiser fazer perguntas direcionadas ao mundo da psicologia, pode me procurar nas redes sociais, @WagnerCosta PSI de psicólogo, que nós podemos também responder. Então, boa noite a todos, aproveitem a lua e daqui a pouco tem o eclipse, né, para nós também acompanharmos. Boa noite e muito obrigado a todos. Oi pessoal, em apenas um mês, o Procon Assembleia fez quase 240 atendimentos na nova sede. Segundo a diretora, entre as principais reclamações estão as entregas atrasadas de compras feitas online. Ela alerta para o período de Black Friday e fim de ano. É interessante que ele saiba o que ele quer comprar, onde ele quer comprar. Prefira principalmente lojas confiáveis, a internet ela já se antecipou. A Black Friday ela acontece naturalmente no final de novembro, mas na internet você vê que já tem algumas ofertas acontecendo. Então é interessante que o consumidor realize essa pesquisa de preço, realize a pesquisa de reputação dessa loja, prefira lojas conhecidas. É legal também e bem seguro os aplicativos das lojas. A plataforma de aplicativo ela é uma das plataformas mais seguras para se realizar a compra. Desde o dia 18 de outubro, o Procon atende também no formato presencial, na Avenida Taíde Teive, 3510, bairro Buritis, de segunda a sexta, das 8